E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site, então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Hoje no vídeo eu vou estar falando sobre a Liberdade, né? O bairro da Liberdade no caso, e o bairro do Bom Retiro, né? São assuntos que são até que recentes, né? E eu vou estar falando um pouco, né? Da situação que está acontecendo nesses dois bairros, né? É um assunto que é sério e eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Como eu vou falar de outras culturas, né, aqui do Brasil, eu quero dizer que eu não sou contra, né, as outras culturas, porém eu acho que deveria ter um separamento das coisas, né, direito. Não é de um jeito ruim, mas de um jeito que uma não interfira na outra, né? Até porque são culturas diferentes. Então, como eu vou abordar outros temas, né, de outras culturas diferentes da oriental, eu vou tentar o máximo de possível tomar muito cuidado com o que eu quero passar para vocês, né? Até para não soar com um desrespeito com a outra cultura, né? Ah, tem a outro lado também, né, de outro bairro, né? Só que eu não digo que é bem uma cultura, mas vocês vão entender, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, como eu falei, hoje eu vou estar abordando sobre os temas do bairro da Liberdade e o bairro do Bom Retiro, né? Primeiro, eu vou começar com o bairro da Liberdade, né? Bom, acho que para quem não sabe, eu vou dar uma explicação bem breve, né? O bairro da Liberdade, hoje em dia, né? Hoje em dia, ele é conhecido por ser bairro oriental, né? Mais especificamente japonês. Mas lá você pode encontrar um coreano, um chino, principalmente chinês no bairro, né? Ah, e hoje, até que, tipo, as pessoas vão lá quando querem encontrar coisas de anime, de dorama, de K-drama, de K-pop, né, de pop, ou até mesmo comer a comida, né, desses países que eu faço os vídeos, né. Só que de uns anos para cá, né, eu tenho falado nos meus vlogs que eu fazia lá na Liberdade, que eu estava notando que a cultura em si ainda existia. Porém, eu estava vendo muita coisa de origem afro-brasileira, né? Eu estava vendo mais sobre a cultura africana, na verdade, né? Na qual, recentemente, ano passado, né? Acho que foi lá para o meio do ano passado, devido a questões históricas, né? Porque, para quem não sabe, a Liberdade, muitos anos atrás, né, na época do Brasil Imperial, ele foi um bairro, digamos assim, de escravos, né? De venda e, digamos, de morte dos escravos, né? Lá tinha várias fazendas, né, que vendiam os escravos, mas também tinha como que fala? Aquele lugar que os escravos ficavam, né, para apanhar. E também, tanto que hoje em dia, lá tem duas igrejas que remetem ao passado, né? Acho que uma chama Igreja das Lamentações e outra se chama Igreja do Sussurro, alguma coisa desse tipo, né? Eu não vou
estar sabendo os nomes dessas igrejas, mas eu vou tentar deixar alguma foto, né? E o nome dessas igrejas. E nessas igrejas também tem tipo, umas coisas que falam que lá você escuta sussurros dos escravos, né? Até porque debaixo dessas igrejas, né, dessas duas igrejas, foi encontrado várias ossadas, né, dessa época, dos escravos. E devido a isso tudo, né, a comunidade afro-brasileira, né, ela meio que está fazendo com que a liberdade não seja só reconhecida pelo bairro oriental, mas sim pelo bairro africano, né, devido às questões do passado, né. O que eu já tinha percebido muito antes disso tudo acontecer, né, porque lá eu via bastante assim, gente imigrante, né? Não sei se estava ilegal ou estava legal aqui no Brasil, mas enfim, bastante africano, gente que não era daqui do Brasil, né? Então eu já estava meio que já notando essas mudanças, né, com o passar do tempo. E hoje em dia, né, agora não é mais Japão e liberdade, nem a estação, nem a liberdade, né? Agora é África, Japão e liberdade. E a estação também é África, Japão e liberdade. Agora juntou os dois países, né? O que, na minha opinião, não deveria acontecer, né? Mas eu vou explicar depois o porquê não deveria acontecer essa junção, né? Espero que vocês entendam e espero que eu não soe como uma pessoa que está sendo preconceituosa, porque a ideia do vídeo é mostrar para vocês que não é só a cultura negra ou a comunidade LGBT que sofre racismo, preconceito e xenofobia, né? Então, a ideia que eu quero passar não é de ser algo preconceituoso, né? Eu sempre preconceituoso contra as outras comunidades, mas sim que pessoas dessas comunidades estão fazendo também, né? Essas coisas com a cultura oriental e eu acho que também não é o certo, né? Então, eu vou explicar agora o porquê não deve ser mudado, né? Ou que não deveria ter mudado, no caso, as características do bairro da Liberdade. E bom, pessoal, agora eu vou estar falando por que, né, não deveriam ter mudado as características do bairro da Liberdade, né? Agora é a hora que eu tenho que tomar mais cuidado para falar o que eu quero dizer sem soar de um jeito ruim, né? Mas enfim, como vocês sabem, o bairro da Liberdade agora, né, é um bairro oriental, seja japonesa, coreana ou chinesa até, né? Mas antigamente era assim dos escravos, né? E por que que eu acho que não deveria ter esse reconhecimento hoje em dia? Por mais que é legal você reconhecer o passado, né? Mas eu acho que as pessoas deveriam reconhecer o passado de uma forma alegre. Por mais que foi triste, o passado aqui do Brasil, né, com a escravidão, e ainda mais no bairro da Liberdade, que muitos escravos morreram injustamente, né? Muitos africanos foram torturados, tirados de suas famílias e do seu país natal. Eu acho que as coisas mudam, tendem a mudar, né? Então, assim, no passado foi do bairro dos africanos, mas hoje em dia com a chegada dos orientais, né? Por mais que também a chegada dos orientais aqui no Brasil, né, seja Japão ou Coreia ou China, foi por causa da guerra, né? O bairro da Liberdade foi um bairro que acolheu, um dos bairros que acolheu, né, a comunidade oriental aqui no Brasil, né? E essas pessoas orientais tinham esperança de uma vida melhor, né? E eu acho que, tipo, uma cultura com a outra não se deve misturar
não de uma forma ruim, né? Não que eu quero falar assim, a cultura africana é inferior à cultura oriental. Não é isso. É porque são costumes diferentes, né? Assim como eu acho que ficar misturando a cultura japonesa com a cultura chinesa não tem nada a ver com a outra, muito menos com a coreana, né? Eu acho que cada um devia ter seu espaço, né? Suas homenagens, seus costumes e mostrar para as pessoas, né? Não ficar tudo junto no mesmo buraco e ficar nisso, né? Que nem, eu acho que se eu fosse negro, eu preferiria, né, que a homenagem que fizesse para lembrar esse passado fosse colocar algum nome da rua, né, da Liberdade, algum canto da Liberdade com uma homenagem dessa época, né? Colocar o nome de alguém famoso, né? Alguém da cultura africana que foi famoso ou que é famoso, ou até mesmo fazer um outro feriado, né? Como já fizeram atualmente, né? O governo atual fez um outro feriado da cultura africana, né? Até porque eu acho que seria mais digno de lembrar do que ficar falando que aquele lugar foi de gente que morreu injustamente, né? Eu, na minha visão, se eu fosse negro, né, eu preferiria mil vezes uma homenagem desse tipo do que em onde muitas pessoas do meu sangue morreram, né? Eu não sei se eu consegui passar o que eu quis dizer, né, tá sendo rude, mas é isso, né? Eu acho que não deveria ter mudado do jeito que mudou, mas sim terem atualizado já, né? Porque já que foi no passado, atualmente o bairro é oriental, né? Não querendo desmerecer a luta da comunidade negra aqui no Brasil, mas sim de uma forma para respeitar a cultura deles e respeitar a cultura oriental que está meio que sendo, digamos, de uma certa forma apagada, né? Vocês vão já entender o que eu quero dizer com isso, sendo que eu já abordo já faz um tempo, né? Então, basicamente, eu acho que é por isso que não deveria ter mudado, né? Mas sim criado um feriado ou coisas, ou nome de rua, né, do bairro da Liberdade para lembrar aqueles que já se foram injustamente, não pegar o bairro todo e tipo recolonizar essas coisas, porque pensa num lugar que é bagunçado culturalmente, né? Tem característica japonesa, mas ao mesmo tempo tem característica chinesa que realmente é coreana. É daí que eu acho que as pessoas falam que o oriental é tudo igual, mas não é. Né? É a mesma coisa com a outras culturas, né? Então, assim, é por isso que eu não acho que deva misturar. Por mais que também, no passado do Japão, já existiu um africano que foi um samurai muito reconhecido naquela época, né? Que é o Yasuke, que eu também já fiz um vídeo falando sobre. E bom, pessoal, agora falando do caso do bairro do Bom Retiro, né? Para quem não conhece, né? Eu acho que é dificilmente quem gosta da cultura coreana não deve saber que aqui em São Paulo tem um bairro só de coreano, né? Para aquelas que querem arranjar um coreano para viver um dorama da vida real, é só ir no bairro do Bom Retiro que você encontra, né? Com o seu opa que você quer tanto namorar. Lá é um bar coreano que tem não só restaurantes, mas tem outras coisas coreanas também, né? Tem igreja coreana cristã, tem loja de comida, tem um mercadinho coreano que remetem aos combines, né? Que eu não sei como que fala na Coreia, mas no Japão os combines, né? Que é o 7-Eleven, essas coisas aí. E, enfim, só que aqui no Brasil, né? Só que lá também é tudo caro, igual na Liberdade, né? Até porque vem tudo lá do lado do mundo pro Brasil, né? Aí não ajuda muito, né? Então, meio que vem tudo caro, né? Enfim.
O bairro do Bom Retiro, né, aqui em São Paulo, recentemente, né, devido o bairro ficar perto do centro de São Paulo, né, que o centro é um lugar muito, digamos, perigoso de São Paulo, né? Lá tinha um bairro só, que eu não sei qual que era, que que costumavam chamar de Cracolândia, né? Aí vocês já devem saber o que a palavra Cracolândia tem a ver com o que eu vou falar. As pessoas que frequentavam a Cracolândia foram meio que dissolvidas pela polícia de São Paulo, né? E o que elas fizeram? Elas acabaram indo no bairro do Bom Retiro, né? E aí, assim, só que quando elas foram no bairro do Bom Retiro, elas meio que não só prejudicaram só a cultura coreana, né? Porque quem gosta da cultura coreana vai lá. E indo lá, você encontrando um noiado, o Zé Droguinha, cheirando alguma coisa, querer te roubar, não é bem uma coisa boa de acontecer, né? Então, assim, não só para essas pessoas, né, para as pessoas de bem, mas também por os comércios e por os moradores que moram lá. Não, nem só a cultura coreana, mas sim os brasileiros que também moram perto, né? Que eu estava vendo que estava bem perigoso por causa disso, né? Então, assim, é bem triste que isso está acontecendo, né? Indiretamente ou diretamente, né? Vai saber. Ah, então, o bairro do Bom Retiro meio que foi invadido pelos cracudos, né? Digamos assim. Eu sei que é um assunto sério, né? Mas não tem outro jeito de chamar essas pessoas, né? Eu sei que elas não têm culpa de estarem se drogando, coisas do tipo, mas é triste de saber que não tem nada que possa ser feito, né? Até tem, mas só que o governo não quer se mexer muito, né? Independente se for qualquer tipo de governo, sempre vai ter as pessoas drogadas na rua, né? Que infelizmente eu acho que isso acontece em todos os países, né? Acho que cada país tem sua Cracolândia, né? Infelizmente. E bom, pessoal, a pergunta 2 que eu acho que vocês devem estar se questionando, é se eu acho que realmente a cultura oriental aqui no Brasil está sendo apagada de uma certa forma, né? E bom, pessoal, eu realmente acho que indiretamente ou diretamente a cultura sim está sofrendo um apagamento, né? Não sei se isso eu pude perceber, né? Depois que começou a pandemia, né, aqui no Brasil. Muitas coisas aconteceram devido à pandemia, né? Que, para quem não sabe, o Covid surgiu na China e aqui no Brasil ninguém sabe diferenciar um oriental do outro, então meio que tudo que tem olho puxado é chinês ou é japa, né? E, enfim, devido a tudo isso, eu percebo que as, as, os assuntos que remetem à cultura oriental, tanto aqui na internet quanto nas emissoras de TV, são relacionados à comida ser insetos, ser outros tipos de animais, né? E gente querendo fazer polêmica em cima da cultura, né? Então, assim, devido a isso tudo, né? E fora que também nesse meio tempo, não desmerecendo, mas nesse meio tempo já aconteceu várias coisas assim na cultura dos negros aqui no Brasil, né? Preconceito, violência, discriminação e até com a comunidade LGBT, eu percebo que aumentou mais a, a, as coisas que passam contra o luta contra o antirracismo, antirracistas, né? Que no caso parece que só os negros e os homossexuais aqui no Brasil que sofrem discriminação, preconceito, violência, né? Quando não é bem assim, né?
E é triste de saber que, tipo, as pessoas que lutam pelo seu direito na comunidade, tanto negra quanto LGBT, algumas, não todas, né? Elas começam a fazer preconceito com a cultura oriental, como eu já mostrei aqui no canal, né? E são coisas registradas mesmo, né? Que eu registrei acontecendo, que nem eu vi um negro zoando como os orientais falam português. Eu já mostrei um homossexual comendo comida e falando que era coronavírus, né? E zoando também como os orientais falam, né? Então é muito triste de saber que até essas pessoas que lutam pelos seus direitos fazem preconceito com outras comunidades, como a oriental, né? E isso tudo é normalizado aqui, tanto na internet como na TV, né? E não tem nada que faça mudar esse pensamento, né? E por isso que eu acho que, de uma certa forma, está sendo apagada, né, a cultura oriental aqui no Brasil. Mas aí você vai estar se perguntando: ah, mas eu assisto K-drama, eu escuto K-pop, eu escuto J-pop, eu vejo dorama. Mas isso é você gostar da cultura, não é você representar a cultura, né? Você assistir, escutar a música, querer comer as comidas é uma coisa, mas você querer ajudar a cultura a ser reconhecida de um jeito bom é outra, né? Então, assim, tá bem isso bem na cara para quem não quer ver que, de uma certa forma, a cultura está sendo apagada e meio que sendo estereotipada, ambas as culturas, né? A cultura chinesa, a cultura japonesa e a cultura coreana, né? Que eu venho falando aqui no canal. Mas isso não vai mudar, né? Só se as pessoas começarem a falar que nem as pessoas falam para nós orientais, abrir o olho, né? Quando isso não acontece, não tem quem mude o pensamento das pessoas, né? Infelizmente. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que eu quis dizer nesse vídeo, tá? Lembrando que, como eu falei, todas as culturas, etnias, raças, gênero, sexualidade, religião merecem todo o respeito e o amor, né? A partir do momento que uma pessoa de uma comunidade começa a fazer brincadeiras com outra comunidade e começa a ofender, aí eu acho que já ela meio que perde a credibilidade de estar defendendo os direitos dela, né? Mas não que eu tenha o direito de ofendê-la, né? Mas sim de ensinar, né? Com respeito e mostrando que não é isso que ela está falando, né? Então, é, eu acho que todo mundo vai ser respeitado e amado do jeito que é, né? Mas, infelizmente, tem gente que não pensa assim, né? Como eu falei, tem gente que se acha no direito, mas quem tem que mudar é as pessoas, né? Não sou eu ou outra pessoa que pode estar fazendo o mesmo conteúdo que o meu aqui na internet, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e assistido até o final. E até o próximo vídeo. Valeu! Falou!